Senhoras e senhores, prezados colegas, iniciamos este encontro que tratará da situação atual e o futuro dos Correios, com transmissão simultânea diretamente aos auditórios de todas as diretorias regionais dos Correios no Brasil. No último dia 8 de dezembro, a direção dos Correios reuniu-se com as entidades representativas dos empregados para apresentar a situação atual da nossa empresa, a fim de traçarem juntos uma estratégia corporativa de articulação e aglutinação de entidades constituídas e organizadas por empregados com a direção da empresa. Na oportunidade, estavam presentes Fentect, Findect, Anatect, Apect, Adcap, Maria e FAACO. Os representantes das entidades tiveram acesso aos mesmos resultados que serão apresentados hoje e tiveram a oportunidade de se pronunciar posteriormente. A partir de então, foi constituída uma comissão com integrantes das entidades e a direção para juntos promover a reflexão, a discussão, a construção de consensos e propor estratégias para a melhoria da gestão, serviços e das relações do trabalho. Contribuir na elaboração de propostas de melhoria dos processos e ações da empresa, contribuir para a efetivação do planejamento estratégico dos Correios, acompanhar a evolução de metas e estratégicas definidas para a sustentabilidade da nossa empresa. Hoje, a direção da empresa apresenta a situação atual a todos os colaboradores dos Correios, a fim de disseminar o conhecimento e facilitar a continuidade das medidas a serem tomadas. Para fazer a abertura deste encontro, ouviremos o presidente dos Correios, Giovanni Correia Queiroz. Queria cumprimentar a todos, a nossa diretoria e os excetistas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero dizer que nesses 30 dias já pude aprender com vocês alguma coisa de correio, mas uma coisa que eu tenho, que trago comigo já da vivência entre tantos brasileiros, é de que nós temos que ser cada dia mais dedicados a cumprir as nossas missões nesse país, e, enquanto dirigentes, sermos responsáveis pelo que assumimos na vida, seja na família, seja no trabalho, seja na convivência com outras pessoas. E é com muito prazer que nós estamos aqui hoje, um tanto preocupados com a nossa situação dos Correios, mas com a obrigação de fazê-lo sem medo. É trazer para vocês a real situação em que se encontram os Correios, e dizer também já de algumas medidas já identificadas pela nossa diretoria e que vai ser colocado para os senhores alguns mecanismos e algumas ações que nós precisamos implementar em caráter de urgência para que nós possamos tirar os Correios do risco de amanhã poder ter que fechar suas portas, deixar de servir ao Brasil, porque não tem nenhuma outra empresa que serve melhor o Brasil do que os Correios, que vai à casa do cidadão, não é? E que, hoje, no mundo atual, nós estamos entrando num momento diferenciado, com a entrada da comunicação via internet, com as facilidades de comunicação que o mundo moderno oferece, não é? Cada dia diminui um pouco mais as nossas ações no sentido de ir à casa do cidadão levar a carta de amor. Não vai mais manuscrita, a não ser pelos mais apaixonados. Então, nós temos que buscar outros mercados, nós temos que nos modernizarmos, nós temos que ter condições de realmente podermos competir. Mas, neste momento, nós estamos passando por uma fase difícil, financeira. Hoje, ainda pela manhã, tive mais uma fala com o nosso pessoal da área de finanças, e lá o grupo que me fez a apresentação, eu até trouxe comigo aqui umas anotações, os números são números preocupantes. Mas nada que nós não possamos superar. Nada. Mas também tenho certeza que nada será superado se não houver a participação efetivamente forte de todos os senhores que são excetistas. Nós temos força para vencer isso? Com certeza temos.
É questão de disciplina, de regramento, de ações realmente que venham trazer de volta aos Correios a tranquilidade de que ele vai poder sobreviver a essa tempestade momentânea, porque passa o Brasil e que, sem dúvida nenhuma, também contaminou os Correios. Agora nós vamos vencer. Eu não tenho dúvida disto. Nós fizemos um pequeno encontro, aqui já citado, ontem ainda, foi ontem, antes de ontem, não é? Com as lideranças sindicais, que desde o primeiro momento me procuraram, preocupados com a nossa situação, e eu disse, eu preciso que vocês venham aqui para que nós possamos mostrar o quadro real dos Correios, porque vocês, na ponta, vão ter que nos ajudar a convencer a todos que nós temos que ser um pouco mais fortes, mais disciplinados nas nossas ações, para que a gente possa corrigir alguns erros que, porventura, tenham sido cometidos e vencer as etapas. E eles estiveram conosco, depois várias reuniões se sucederam, e ontem eu tive o prazer de ouvir de um deles que, em função das reuniões promovidas pela nossa diretoria técnica, pelos nossos vice-presidentes, liderado pela Célia, a companheira Célia, nossa presidente aqui presente, vice-presidente, de que eles teriam feito já uma evolução em 2 dias de coisas que eles estavam brigando há 5 anos. Fico feliz com isso, quer dizer, esse corpo técnico nosso também está se debruçando sobre os problemas para dar solução aos problemas. E eu queria contar com cada um de vocês. Ontem fizemos aqui aquele encontro N1, o nível 1, em termos de discussão de receita, despesa e qualidade de operacional. E pude, naquela conferência que se faz todo mês, eu pude ouvir de gente da Bahia, de gente de outros estados, sugestões de procedimentos que possam nos melhorar, nos fazer ganhar recursos, cortar despesas. Esse cortar despesas, antes mesmo de assumir, eu propus ao nosso ministro, e já o fizemos como sinalização de que nós não estamos aqui para ficar rico. Nós estamos aqui para trabalhar com vocês no sentido de fazer os ajustes necessários para que a família setista, e não é 1, nem 10, nem 1000 famílias, não. São 120 mil famílias que vivem disso aqui, desta casa. Mas não são só 120 mil famílias que dependem dos Correios. São os 200 milhões de brasileiros que dependem dos Correios. Então, eu quero dizer para vocês que é com preocupação, mas, ao mesmo tempo, com muito prazer, que eu estou aqui do lado de vocês para a gente enfrentar esse desafio extraordinário. Eu não tenho expertise na área de gestão de empresa. Não tenho. Agora, eu tenho expertise na vontade de servir e de fazer o melhor. E não sou bobo. Não sou bobo. Eu sei que eu tenho que me utilizar da inteligência que está na cabeça de cada um de vocês para construir o caminho por onde a gente tem que passar se queremos ser vitoriosos. Não será o caminho ditado por mim, porque essa inteligência dos Correios não está na minha cabeça. Está na cabeça de cada um de vocês, que há anos aqui estão, na peleja do dia a dia, acumulando conhecimentos, e que agora esta empresa precisa dessa inteligência a serviço das correções de rumos necessários para que a gente possa avançar. Eu vou chamar para participar aqui e fazer a apresentação a chefe, olha que eu já denominei chefe, já nominei chefe, a chefe dos vice-presidentes, que é a Célia. A Célia. Não sou eu. Célia, tenha bondade, vem aqui, Célia. A Célia tem dado resposta. Esse jeitinho simples dela, jeitoso dela, acalmou os sindicalistas que queriam se pegar em outras circunstâncias, ficaram amáveis, e ela então soube temperar bem até o tom de voz, não é? E acalmou todo mundo, e saíram daqui felizes da oportunidade que demos a eles, e é uma oportunidade natural, tem que ser, não é? Para que eles pudessem tomar conhecimento da gravidade da situação. Só completando ainda, Célia, quis dizer para vocês, todo mundo aqui vê Jornal Nacional, ou vê outros jornais, ou lê uma revista, lê um jornal, sabem perfeitamente da crise econômica que estamos a viver. Não quero falar da crise política, que também influencia. Mas essa crise econômica,
qualquer cabeça que venha para o Ministério da Fazenda, ou que aí se mantenha, não corrige os prejuízos desses últimos 2 anos, que o ano que vem vai ser um ano de benesses. Não. É de arroxo total. Olha que eu tive alguns anos no Congresso, fui 12 anos líder do meu partido na Comissão de Orçamento, aprendi um pouco de macroeconomia, mas posso dizer a vocês que não vi, nesses 24 anos que tive aqui em Brasília, não vi em nenhum momento uma crise econômica como esta. Então, não é brincadeira. E os Correios também, logicamente, que sofrem por consequência natural. É uma coisa que em cadeia nos atinge. Então, a gente não pode ficar brincando. Eu não quero ver nenhum aposentado amanhã pedindo, pelo amor de Deus, porque não tem mais o Postales. Ou alguém que precise, no pós-emprego, da saúde e não ter a saúde para socorrê-los. E nós temos que ter a responsabilidade de legar aos homens de amanhã e mulheres de amanhã que serviço prestaram durante toda a sua vida a essa entidade, acreditando em ser amanhã amparados por ela, abandonados à própria sorte. Então é com essa responsabilidade que eu venho aqui com vocês me somar, dar o que tenho de melhor, no sentido de tentar colocar realmente o de melhor que eu possa ter para ajudar a colocar nos rumos a coisa. A Célia vai fazer uma apresentação mostrando o que é que nós temos em termos de realidade. E também já algumas propostas de cortes. Inclusive, a Célia já teve a coragem de cortar até o ar-condicionado. Eu já fico no calor. Está cortando a luz, não é? Já proibiu trocar sofá e cadeira. Não tem mais isso. É 10 anos agora de castigo na mesma. Cuidem bem das carteiras, das cadeiras, não é? Dos estofados. Está entendendo, Casé? Não vem pedir para trocar nada. Carro, nós vamos fazer mais manutenção. Não tem esse negócio de trocar frota com 5 anos. Né? Troca-se até algum que, por um acidente, alguma coisa, se estragou. Ou então compra-se, sim, se precisarmos para transportar mais encomendas. Mas não vamos trocar carro cada 5 anos, abandonados aí de qualquer jeito. Então, nós vamos. A Célia já está com rigor total aqui. Ela já está cobrando, inclusive, de vocês todos, que cobrem na ponta, que o motorista... Interessante. Essa foi uma palestra. Não sei se todos já sabem disso. Eu estou aprendendo e eu fico entusiasmado com as coisas novas. A melhor coisa na vida é a gente poder aprender todo dia, né? E me fizeram uma explanação e provaram, por A mais B, que até ao calibrar o pneu do nosso carro, toda semana, e andar com esse pneu calibrado, nós economizamos 10% do combustível gasto. Agora calcula, Casé, com esse volume de veículos que nós temos. Não é? Isso dá milhões de reais de economia. Milhões de reais. De caneta. Acho que a Célia vai cortar até a caneta, vai colocar lápis agora. A caneta, são 120 mil canetas, se considerarmos uma por ano. Mas tem gente aqui que consome uma por semana. Então a Célia agora vai dar uma por mês só para cada um. Não é isso, Célia, que você falou? É por ano só? Não, mas isso aí não dá, Célia. Hein? Também não tem. Bom, mas depois vocês convencem a Célia de pelo menos 2 por ano. Mas, enfim, tudo essa brincadeira, essa descontração, mas, se Deus quiser, nós vamos vencer essas dificuldades. Gente, muito obrigado pela atenção com que vocês têm tido comigo. Muito obrigado pelo carinho que todos me recebem, me cumprimentam. Tá? E eu quero viver nesse ambiente alegre, um ambiente de gentileza, um ambiente onde a gente possa trabalhar com alegria. A gente produz muito mais. Ponham na cabeça. A gente produz muito mais se a gente tiver um ambiente alegre, descontraído, não é? E na hora de fazermos o trabalho da gente, baixamos a cabeça sobre o trabalho e vamos fazê-lo. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ouvir a doutora Célia. Muito obrigado. Boa tarde, pessoas queridas. Obrigada pelo carinho. Vocês viram que o presidente ele faz umas eleições meio complicadas. Então, senhores, meus colegas, amiguinhos de parquinho, que eu chamo vocês, por favor. Eu digo, meus queridos meninos, vamos brincar no parquinho. E a brincadeira no parquinho geralmente não é muito fácil. Pessoal, como o presidente já disse, e a gente tem acompanhado, vocês de alguma forma já têm acompanhado,
e a preocupação é constante, né, de todos, no sentido da gente realmente recuperar a nossa empresa. E, para isso, nós temos que estar conscientes, todos nós, no Brasil todo, da real situação pela qual passa o Correio. Porque, se nós não tivermos realmente com essa consciência de que precisa mudar, nós não vamos sair do outro lado. Então, a atitude, nós precisamos ter atitude agora, nesse momento. E a atitude de cada um. Né? Essa força que vem de cada um é a força realmente da empresa como um todo. Para entender exatamente do que a gente está falando, eu vou convidar o Hudson, né, da nossa vice-presidência financeira, para que ele nos mostre os números. Essa apresentação é a apresentação que vai para a diretoria executiva, para o conselho de administração. Então, assim, é o retrato fiel da nossa situação. E, depois da apresentação dele, eu volto a falar com vocês para a gente já apresentar as soluções que a gente está trazendo, e, óbvio, que para a gente sair do outro lado, como eu já mencionei, vai ser com o apoio de todos. Então, Hudson, vamos lá, os números? Bom, boa tarde a todos. Senhor presidente, vice-presidentes, colegas aqui da administração central, colegas também das diretorias regionais. Eu confesso que é um prazer muito grande para mim estar aqui, mas é prazer não de dar a notícia que a gente vai dar agora, né? Mas um prazer de participar desse momento que pode ser, de fato, um marco para a gente virar, né, essa situação. Há quem diga que a crise é onde a gente tem as oportunidades, e é hora da gente aproveitar essas grandes oportunidades. E a minha missão aqui é justamente mostrar para vocês, enquanto contabilidade, que é a ciência que consegue capturar todas as transações que ocorrem numa organização, e resumir essas transações e demonstrar o que aconteceu no período de janeiro a outubro de 2015. Ou seja, o que a gente faz aqui é mostrar o que a empresa fez durante todo esse período, nada mais do que isso. Então, esse quadro, tem um monte de número aqui nesse quadro, mas vamos para o que eu diria que é mais relevante, né? O nosso resultado, até outubro de 2015, é de 1.346 bilhões negativo. É um prejuízo de 1.346 bilhões. Eu não tenho tanto tempo de empresa assim, mas eu nunca vi prejuízo no Correio. Realmente é preocupante, de fato. Se a gente compara esse resultado com o mesmo período do ano passado, que foi de 788 milhões, 789 negativo, a gente vê que nosso prejuízo está superior, o prejuízo superior, né, em 70%, ou seja, essa é a nossa situação. Agora, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aqui nesse quadro. O primeiro deles é que a nossa receita operacional, se a gente comparar janeiro a outubro com janeiro a outubro, ela cresceu 6,9%, ou seja, a nossa receita de vendas, né? O que a gente vendeu esse ano superou o ano passado em 6,9%. Se a gente considerar uma inflação aí, que já está o IPCA em 10%, nós não conseguimos crescer nem a inflação. Mas o detalhe também é que a nossa despesa, ela cresceu 11,4%. Então, enquanto que a receita cresce 6,9%, a despesa crescendo a 11,4%. É como a nossa conta pessoal, né? Se a gente ganha e gasta mais do que aquilo que a gente ganha, a gente tem que buscar em algum lugar, né? Ou a gente vai lá na poupança, nas aplicações, e busca, para aqueles que têm. Para aqueles que não têm, tem que ir até o banco e pegar um financiamento. Outro detalhe nesse quadro é a composição desse resultado. Ou seja, quem é que gerou esse resultado de 1.346 negativo?
Quando a gente olha para as nossas aplicações, obrigado. Quando a gente olha para as nossas aplicações financeiras, a gente vai ver que nós tivemos um resultado de 297,8 milhões, que é inferior ao resultado do ano passado. E a explicação também é muito simples, ou seja, se eu tenho uma receita crescendo menos que a despesa, eu tenho que buscar em algum lugar. Onde eu fui buscar? Nas aplicações. Quando a gente vai buscar nas aplicações, a gente diminui o nosso estoque aplicado e, naturalmente, o rendimento desse estoque também diminui. Outras receitas nos geraram um resultado aqui de 394,8 milhões. O que a gente tem aqui, basicamente? Multa de cliente, multa de fornecedor, a variação cambial, que é aquelas entregas que a gente faz aqui para outros correios de outros países, e nós temos um crédito em moeda estrangeira, e como o dólar, o euro, subiram, e naturalmente a gente tem uma receita de variação cambial. E o detalhe, eu diria importante, que as operações elas geraram um prejuízo de 2,38 bi nesse período de janeiro a outubro. Bom, nós trouxemos também os principais impactos que impactaram, na verdade, os impactos nesse resultado. Nós fizemos a seguinte análise. Até julho desse ano, a gente tinha a receita chegou a crescer em julho a 11%. Quando chega em agosto, setembro e outubro, essa receita entra numa tendência de queda. Ela chega em outubro crescendo a 3,9% no mês de outubro. Ou seja, se a gente mantivesse a receita crescendo a 11%, nós teríamos hoje uma receita superior em 560 milhões. Ou seja, menos 560 milhões que nós tivemos de receita só nesse período aí, de janeiro a outubro, sobretudo de agosto para cá. Tá? Basicamente, o efeito da crise, nós tivemos um período, ainda que pequeno, mas tivemos um período de greve. Aqui, a gente poderia citar também as ações dos bancos, que a maior parte dessa queda é do nosso principal produto, aí, que é o FAC. Então, só para se ter uma ideia, o fato da Caixa Econômica deixar de entregar aquele extrato de fundo de garantia inativo, ele nos tirou 110 milhões de receita nesse período. Então, os números realmente são impactantes. Se a gente considerar também as ações que outros bancos têm feito de diminuição de postagem, sobretudo do FAC, a gente chega a 200 milhões de reais de queda na nossa receita. Então, realmente, da mesma forma que nós estamos preocupados com o nosso custo, os bancos também estão preocupados com os custos. Bom, contingência trabalhista, 280 milhões. No mês de outubro, nós registramos, só de contingência trabalhista, 280 milhões, basicamente relativo ao PCCS lá de 95 de 2008. Ou seja, isso aqui é uma possibilidade, na verdade ainda está no âmbito judicial, mas como há uma expectativa possível ou provável, aqui nesse caso provável, a gente teve que provisionar. A parte, eu vou pular o benefício pós-emprego, que a gente fala depois, mas o dissídio e os vales alimentação e refeição, que também são do dissídio, trouxeram para a gente, no mês de outubro, 135 mais 52 milhões. Aqui a gente tem o registro de agosto, setembro e outubro, porque o dissídio ocorreu em outubro. Tá? Mas um terço desse valor meio que eternizou. Um terço desse valor a gente vai ter aí durante todo o ano de 2016. E o pós-emprego, 945 milhões, ou seja, de um prejuízo de 1.300, 945 milhões foi só registro de pós-emprego. E aí eu acho que é uma oportunidade para a gente explicar um pouco essa questão do pós-emprego, porque é algo novo, que a gente começou a registrar em 2014, até em função da harmonização da nossa contabilidade às normas internacionais. E o que é isso? O que é esse pós-emprego que tem impactado tanto o nosso resultado? A norma diz o seguinte: eu tenho que, no dia que eu sair da empresa,
e aí cada um de nós, né, a gente que está na empresa, que espera aposentar na empresa e que espera vivenciar esse benefício pós-emprego, né, no dia que a gente sai da empresa, a empresa tem que ter registrado todo o nosso benefício que nós vamos desfrutar durante a nossa aposentadoria. Por exemplo, se eu estou na empresa e ainda vou ficar mais 10 anos na empresa, e depois desses 10 anos eu vou me aposentar, e vou viver mais 50 anos, né? Tá? Então eu vou viver mais 50 anos. Quanto é que eu vou gastar nesses meus 50 anos de aposentadoria no meu plano de saúde? Sei lá, eu vou gastar 50 milhões. Esses 50 milhões, trazido a valor presente, eu tenho que registrar isso no meu balanço e, anualmente, durante o período que eu estiver na ativa, eu tenho que reconhecer isso como despesa, de forma que, no dia que eu me aposentar, toda essa despesa esteja reconhecida. Tá? Por que a norma diz isso? Justamente para garantir o direito, né, ou garantir ao acionista também ter essa informação e garantir ao usuário dessa informação que ele consiga enxergar isso. Pronto, o presidente está dizendo aqui, ó, tem que guardar, né, para atender lá na frente. Esse é o objetivo, ou seja, a gente poder ter esse registro hoje, né, e até para ter responsabilidade na hora da gente pensar na hora de fazer, né, os acordos, pensar na hora de fazer todas as contratações. Então, assim, a norma diz o seguinte: qualquer nova contratação tem que ter um estudo atuarial para ver o impacto que vai ter no pós-emprego. Qualquer mudança de função tem que ter um estudo atuarial. Então, isso ganha uma relevância muito grande nesse nosso contexto. E como 2014 foi o nosso primeiro ano, só para se ter uma ideia, nós registramos no balanço em torno de 6 bilhões de reais, sendo que quase 1 bilhão foi no resultado do exercício. Significa dizer que a gente começa o ano, né, já com quase 1 bilhão de despesa de pós-emprego, vamos colocar assim, até o final do ano. Okay? Então, esse é o grande desafio. Bom, esse é o nosso último quadro aqui, que a gente resume o seguinte. Em 2015, nós tivemos um orçamento, uma receita total aprovada de 19.500. Uma despesa total de 20.190, lá no orçamento para 2015. Já saímos com o orçamento aprovado com um prejuízo de torno de 600 milhões. Um investimento previsto de 803 milhões para o ano de 2015. E naquela época também se previa 600 milhões para inversões financeiras, ou seja, participações em outras empresas, outras aquisições. 2015 até outubro, como a gente disse, a gente está com um prejuízo de 1.346, investimos 341 milhões, e esse caixa aqui já não há a possibilidade mais de sair 600 milhões. Isso, por um lado, é bom, ou seja, você não vai ter esse desencaixe, por outro lado, é ruim que a gente não conseguiu também fazer os novos negócios, né? Bom, mas o fato, eu acho que 2015 está acabando, a gente pensa o quê? 2016. Como é que está 2016? O nosso orçamento aprovado é de uma receita de 21.106, uma despesa total de 21.991. Isso quer dizer que o nosso resultado seria, ou será, se a gente não fizesse nada, né, 885 milhões. Para um investimento previsto de 800 e participações de 300 milhões. Só que a gente fez um levantamento e fizemos novas projeções junto com a área de negócio, e essa receita não é mais de 21.106. Aqui está 20 bilhões, mas a gente já tem informação que já baixou desses 20 milhões a expectativa para o ano que vem. Por outro lado, a despesa, o que a gente já tem em processo de contratação, em torno de 21.832. Ou seja, se a gente não fizer nada, o nosso prejuízo do ano que vem previsto é da ordem de 1.800 bi. Considerando que essa receita de 20 bi, as últimas informações que a gente tem já não é mais 20 bi, é um pouco menos, na verdade, o nosso prejuízo pode passar de 2 bi o ano que vem. Então, assim, uma proposta, e foi uma sinalização da diretoria,
da gente fazer um EVA, ou seja, um valor agregado para 2016, positivo. Ou seja, considerando que para a gente ter um EVA próximo positivo, ou seja, pelo menos R$1 de EVA já é positivo, né? Mas, enfim, 150 milhões seria o mínimo necessário de resultado. Para isso, a gente teria que ter um ajuste de 1.982 nas nossas despesas, considerando esse cenário aqui. Ou seja, a gente está falando de R$2 bilhões de ajuste na despesa, considerando que a despesa a gente tem uma ação mais direta, né, do que na receita. Então, essa é a nossa situação e, enquanto números, né, é isso que nós temos. E essa é a mensagem. Eu confesso, como eu disse no início, que a notícia que a gente queria dar era outra, né? Mas, por outro lado, como o presidente colocou também, não tem nada impossível aqui, né? Dá para virar o jogo se a gente fizer o esforço que vai ser demandado. Ok? Muito obrigado.